Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Henrique e eu trabalho em uma fazenda aqui no norte dos Estados Unidos. Pessoal, no vídeo de hoje então, quero estar trazendo para vocês aqui ó, a operação de preparo de solo que nós fazemos no pós-colheita, né? O último vídeo já foi uma operação aí de preparo de solo que nós fazemos no pós-colheita, porém naquela ocasião, né, era um outro implemento. Esse daqui é um implemento um pouco mais pesado, né, do que eu mostrei no último vídeo. E assim, como esse equipamento é um pouco mais pesado, nós utilizamos ele em outras áreas. Bom pessoal, então antes de começar o vídeo, né, se você que está assistindo esse vídeo não for inscrito no canal, se inscreva no canal, né, para ficar por dentro de todos os vídeos aí que eu estiver postando e ajudar no crescimento do canal. E se você gostar do vídeo, né, não esquece de deixar seu like, né, de dar o joinha no vídeo para ajudar também no crescimento do canal, beleza? Bom pessoal, mas agora bora pro vídeo. Bom pessoal, tô aqui hoje então com o 9RX que nós temos, né? Então, tô aqui com esse John Deere 9570RX. Nós temos 4 tratores, né, articulados de esteira, né, de 4 esteiras cada trator. Porém, nós temos 3 da Case e só temos um John Deere. Então assim, todos os outros Case, né, os outros tratores, eu já fiz vídeo já aqui pro canal trabalhando com eles. Porém, com esse John Deere aqui, vai ser a primeira vez. E por que a primeira vez, né? Porque esse trator, ele praticamente é utilizado só no plantio. No plantio ou agora no final do ano, né? Então assim, em comparação aos 4 tratores desse tamanho que nós temos, esse daqui seria o que menos trabalha, entre aspas. Então, como vocês podem ver, ele tá bem sujo, ó. Olha o tanto de barro que tem nas esteiras. Já tive que limpar já. Essa área tá um pouco molhada. Ontem à noite eu quase fiquei atolado ali num pedaço. Vou mostrar pra vocês. Na verdade fiquei atolado, né? Mas com jeito consegui sair. E daí encheu as esteiras de barro. Já dei uma limpada já, mas mesmo assim tá bem sujo. Bom, trator é esse aqui então, né? E o implemento, pessoal, é esse implemento aqui, ó. É o Reaper. Esse implemento é um implemento de preparo de solo, né? É um implemento assim bem pesado, né? Ele seria como se fosse um escarificador. Já mostrei esse equipamento aqui no canal, né? Mas naquela ocasião, né? Foi mais ou menos no meio do ano. Naquela ocasião nós estávamos fazendo a manutenção, né, desses equipamentos. Então assim, só falando para vocês, né? Esse equipamento, ele é dividido, né? Vamos dizer em 3 seções, né? Mas com 4 componentes. Primeira parte da frente aqui são esses discos, né? A função desses discos é cortar a palhada, mas também dá uma ajuda a revolver um pouco o solo, né? Mas o objetivo principal é cortar a palhada para as hastes ali de trás. Então tem essa seção de disco aqui. Esses discos são de 26 polegadas. Só a lateral aqui que é menor. Aqui é 22, 24, aí o resto tudo 26. Aqui atrás então nós temos as hastes. Aquela ali, ela tá com o pino quebrado, né? Eu vou trocar. Então temos 11 hastes, né? Estamos trabalhando aí na profundidade de 11 polegadas. Vai dar mais ou menos aí 11 polegadas as hastes, né? Vai dar mais ou menos aí seus 22, 23 centímetros de profundidade. É um equipamento de 22 pés de largura, né? Acabei não falando, mas ele tem 22 pés de largura. Equipamento da John Deere, modelo 2730. E atrás das hastes, né, nós temos esses discos aqui. Estão todos cheios de barro, porque, como falei, está um pouco molhada a área. Esses discos aqui, eles vão fechar um pouco, né, o suco que aquelas hastes ali vão fazer. Então aquelas hastes ali, como elas vão bem ao fundo ao solo, elas têm uma ponteira bem larga ali, ó. As asas da ponteira são bem largas, ó.
Ó, como vocês podem ver aqui, ó, comparado à minha mão, ó o tamanho da haste. Isso que já gastou um pouco, né? E a largura da ponteira, da asa da ponteira, ó, mais que 1 palmo. Então assim, é uma ponteira bem grande, revolve bastante solo. E daí, esses discos aqui atrás, né, eles vão fazer o fechamento desse suco, né? Vão ajudar a quebrar um pouco os torrões que vão ser formados e fechar um pouco esse suco. E aqui atrás, né, o implemento do último vídeo, ele tinha esse sistema aqui. É um sistema que o pessoal utiliza bastante aqui nos Estados Unidos, né, esses ferros atrás dos implementos de preparo de solo, que serve para espalhar, né, um pouco a palha, ajudar a nivelar o solo também e ajuda também um pouco a quebrar o torrão, por mais que não seja o objetivo principal, quebrar os torrões, mas também ajuda um pouco. Mas o objetivo principal aqui seria como se fosse nivelar esse sistema aqui, então. Então é isso. Isso aqui é o equipamento, ó. É um equipamento bem comprido. Vou mostrar de longe para vocês verem. Vocês vão ver nos vídeos de drone, mas é um equipamento bem comprido, ó. Em relação ao trator, ó, ele é praticamente, se você pegar ali do rabicho dele, né, é praticamente 2 tratores, né, de comprimento até o final dele ali. Então assim, é um equipamento bem pesado mesmo. É uma operação que a gente faz numa velocidade um pouco mais reduzida, porque não tem como ir mais rápido, né? E por mais que seja um equipamento que não é tão largo, o trator sofre bastante, né? Aqui já tá bem frio já, pessoal. Como vocês podem ver, as árvores aqui, ó, já estão todas amareladas. A maior parte das árvores, ó, e a vegetação já secou já, né? E já caiu a folha. Então aqui, essas árvores aqui são exceção. Mas no geral estão todas desse jeito, né? Amarela ou já sem folha. O frio tá chegando, cada dia que passa começa a ficar mais frio. Agora tá em torno de mais ou menos aí 4, 5 graus Celsius. Tá ventando um pouco, né? Então assim, acaba que a sensação térmica é menor. Eu vou mostrar pra vocês qual que foi a pedra que quebrou o pino ali da haste, né? Dá uma olhada aqui. Olha o tamanho dessa pedra. Pequeno ou não? Ó, comparado o boné ali no meio. Ó, o implemento desenterrou, mas quebrou o pino lá. Ainda bem que foi só o pino, né? Olha o tamanho comparado ao meu pé. Foi essa pedra aqui que quebrou aquele pino ali. Quebrou o parafuso, né? Que é o parafuso de desarme da haste, daí desarmou ela. Daí agora eu vou colocar uma bandeira aqui, vou marcar no aplicativo que nós temos, e daí alguém vai vir pegar a carreta escavadeira ou com a Bobcat, né? Daí já pega e já tira ela do talhão. Bom, pessoal, então antes de começar ali mostrar pra vocês um pouco dessa operação, né? O que eu queria mostrar, né? E seria meio que o foco aí principal desse vídeo. Esse equipamento aqui, pessoal, ele é equipado com uma tecnologia da John Deere para preparo de solo. Então esse equipamento aqui, ele tem sensor de profundidade. Então através do sistema ISOBUS, né, a gente consegue fazer mapeamento de como que foi feito, né, a operação em relação aí à profundidade. Então nós temos sensor de profundidade nos discos aqui da frente. Seria esse sensor aqui, ó. Esse aqui é um sensor de profundidade. Então nós temos sensor aqui no disco da frente, sensor para as hastes aqui, né, que fica ali no meio. E aqui nessa parte de trás, né, tanto esses discos quanto essas drags aqui, né, esses ferros, é um sensor só, que são aqueles ali, ó. Aquele ali. Isso aqui é dividido por 3 seções, né? As 2 seções laterais e a seção do meio. Então são 3 sensores, né? Um para cada seção. E daí, pessoal, o que acontece? Através do sistema ISOBUS, a gente consegue fazer o mapeamento dessa área, né? O mapeamento da operação. Então eu vou mostrar para vocês, né, o que a gente consegue observar. Então assim, esse sistema aqui, ele trabalha tudo meio que automático. Então eu seto ali
na tela do trator qual a profundidade que eu quero, né, que cada parte dessa trabalha. Por exemplo, qual a profundidade que eu quero que os discos trabalham, qual a profundidade que eu quero que as hastes trabalham e qual a profundidade que eu quero que o sistema lá atrás trabalhe. Então eu seto tudo isso aí na tela ali do trator, e daí eu praticamente só assisto o trator fazer toda a operação. Então assim, além de ser tudo autônomo, né, essa parte aí da profundidade, acaba que eu consigo fazer também mapas, né? Isso me gera mapas, e daí eu consigo ver, né, no tablet ali ou no computador como que ficou a operação, né, em relação aí à profundidade. Eu vou mostrar para vocês, daí vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Bom, pessoal, tô aqui dentro da cabine do trator então, né? Vou tentar explicar para vocês como que funciona o sistema. Aqui dentro do trator, né, nós temos duas telas, né? Essa aqui é uma tela extra. Eu coloquei ela só porque nós estamos utilizando esse sistema, né? Então, nessa tela extra, né, eu deixei a parte do GPS do trator. Então eu tenho todas as linhas, né, todas as configurações aí de GPS. E daí nessa segunda tela, né, que é na tela do trator mesmo, eu deixei a configuração do sistema que nós estamos utilizando, né? Então o sistema é esse daqui, ó. Esse sistema aqui chama TrueSet Tillage. E daí na página do sistema, o que nós temos? Nós temos esse canto, né, aqui do layout, onde eu consigo setar toda a parte do disco, né, a parte do disco da frente, ó. Reaper seria as ponteiras, e esse closing aqui seria aquela parte de trás, né, os discos que fecham o suco e as drags. Aí aqui eu consigo deixar uns presets já salvo, né, para não ter que ficar regulando toda vez. Aí no caso aqui eu deixei um preset, por exemplo, quando é palha de milho seca, numa altura, palha de milho molhada a outra altura. Quando é solo que foi plantado beterraba, que tem menos palha, outra configuração. E solo que foi plantado feijão preto ou soja, né, também outra configuração, porque tem menos palha, né, e daí acaba mudando um pouco. Daí aqui, né, o que nós temos? Nós temos toda a parte aí de calibração, né, e tal. Mas que seria o principal aqui? Aqui, ó, tá vendo essas flechas aqui, ó, e esses números aqui em cima? Esses números aqui em cima é o quanto que eu quero que cada equipamento ali fique em relação ao solo, né? Isso aqui é em polegadas. Então os discos, né, eu coloquei -4 porque aqui tá molhado, e daí eu não tô conseguindo utilizar os discos. Então eu não tô abaixando esses discos aqui da frente. Eu tô utilizando só as ponteiras lá atrás e aqueles discos lá de trás. Por quê? Esses discos aqui da frente, eles cortam a palha e revolvem um pouco o solo. Se eu mexer muito esse solo aqui, né, aqui na frente antes das ponteiras, como tá bem molhado, né, acaba formando muito barro, e daí tá embuchando demais, né, o implemento lá atrás. Então a palha também tá meio molhada, não tá cortando direito. Então eu tô andando com esses discos, né, aqui da frente levantados. Por isso que tá -4 aqui. E esse número aqui de baixo, né, é o número que ele está em relação ao solo agora, né? O equipamento está todo erguido, então ele está 27,5 polegadas, né, acima do solo, porque o equipamento está erguido. O Reaper, né, o Reaper aqui, que seria as hastes lá atrás, eu deixei numa profundidade de 10,5 polegadas, né? Daí agora, como está levantado, ele está 13 polegadas acima do nível do solo. E os closing discs lá, eu coloquei apenas 2 polegadas, né, de profundidade. Por quê? A mesma coisa, como está muito molhado, se eu abaixar muito aqueles discos lá atrás, a palha, ela não, como está uma palha pesada, né, um solo pesado, ele não consegue passar ali pelo meio do implemento e acaba embuchando demais também. Então os closing discs aqui eu deixei eles bem superficial mesmo, só para quebrar um pouco o torrão. Acaba que não fecha tanto o suco, né? Acaba fechando o suco, mas não fecha tanto. Porém é melhor, porque se eu colocar muita pressão aqui, né, abaixar muito eles, vai embuchar demais. E agora, né, ele tá menos 21,8 inch. Então ele tá 21 polegada acima do nível do solo. Bom, pessoal, então é basicamente isso, né? Como falei, claro que tem muito mais coisa aqui para configurar. Porém, em questão do operacional mesmo, seria o principal aqui, né, que eu acabei de explicar para vocês. Bom,
Então essa tela do trator eu deixei para isso. A tela auxiliar, a tela extra aqui para o sistema GPS do trator, né? Para não ter que ficar mudando toda hora aqui que eu for mexer no GPS. E aqui nesse tablet aqui, pessoal, eu consigo ver em tempo real como que está sendo feita a minha operação. Esse quadrado aqui avermelhado é o talhão, né, que nós estamos trabalhando. Eu tô aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó. Então eu tô aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Aqui essas árvores aqui são essas árvores aqui de trás. Então meu trator tá parado aqui, ó. Já faz 53 minutos que eu tô parado. Eu tive que fazer algumas coisas no trator, né? E daí aqui, ó, é tudo onde eu trabalhei ontem, ó. Essa área aqui é uma área molhada, ó. Aí eu não consegui passar o implemento lá, por isso que ficou esse buraco aqui. Aqui também nesse avermelhado, ó, é onde eu passei ele mais raso, ó, acima de 8 polegadas de profundidade. Porque aqui tá muito compactado e muito molhado também. O trator não tava conseguindo andar, tava só patinando. Daí eu tive que erguer um pouco o implemento. Mas no geral, o que acontece, ó? A profundidade tá ali, ó, no geral, né, na maior parte, entre 11 e 12 polegadas, né, de profundidade, que seria esse verde aqui, um pouquinho mais amarelado. Então, como vocês podem ver aí, ó, isso em tempo real. Daí eu consigo ter outras informações também. Por exemplo, o mapa só dos discos, né, que seria esse daqui, ó. Porém, os discos da frente, como falei pra vocês, eu não estou utilizando, então acaba que esse mapa não faz muito sentido, né? Porque eu não estou utilizando os discos. Mas eu consigo ver também o mapa dos discos ali de trás, ó. Que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. A maior parte, ó, de 2 a 3 polegadas de profundidade. Esse talhão aqui é um talhão bem grande. É um talhão aí de cerca de 140 a 150 hectares. O outro trator, né, ele já fez toda essa parte aqui também ontem. Nós começamos esse talhão ontem. Porém, como falei pra vocês, né, é um trator case, não tem a tela da John Deere e o globo da John Deere, então ele não consegue fazer esse mapeamento aqui. Mas toda essa área aqui de baixo já está pronta. Eu tenho que fazer só essa área aqui de cima e depois as bordaduras, né? Então eu vou começar a operação aqui e da hora que eu estiver fazendo a operação eu mostro pra vocês aí em tempo real, beleza? Bom, pessoal, tô aqui já na operação, né? Então vou mostrar pra vocês o que tá sendo feito aqui, ó. Aqui, ó, eu com o hidráulico, né, número 1 aqui, eu coloco ele como se fosse para ficar no fluxo contínuo. E daí o sistema já faz tudo sozinho, né? Então antes, quando eu vou começar a passada, eu aperto, né, para baixo o hidráulico número 1 aqui. E daí o sistema faz tudo o que tá programado para fazer. Então aqui, ó, tá tudo verdinho aqui em cima. Então significa que o sistema tá atingindo, né, as programações ali que eu programei. Aqui no GPS eu consigo ver, ó, na onde que tá sendo feita a passada, né? E se ele tá pintando, né, desse verde bem escuro, significa, né, se esse verde aqui, na verdade, é a mesma cor desse aqui que tá nessa tela, significa que tá na mesma profundidade. E daí aqui, ó, se eu for dando um toquinho aqui, né, no hidráulico número 1, ó, pra cima ou pra baixo, eu consigo ir alterando, ó. No caso agora aqui tá 7,5 polegadas de profundidade. E daí ele já muda a cor aqui, ó. Vou apertar pra baixo, ó, ele vai mudar de cor de novo. Olha lá, significa que ele mudou um pouco mais pra baixo. Daí aqui dei outro toque, né? Voltou às 10,5 polegadas que tava desde o início. Daí ali tá o sistema trabalhando, né? O equipamento trabalhando. Como falei pra vocês, estou andando com os discos erguidos. Se eu abaixar um pouquinho aqui, ó, vocês vão ver, ó, o tanto de barra e palha que vai grudar. Olha lá, ó. Não andou nem 10 metros. Olha o tanto que já começou a grudar. Então por causa disso, né, eu tô andando ele com eles todos erguidos, né? Ó, ali no canto ali, ó, tinha um que já tava com palha já, mas os outros estavam sem, ó. Não andei nem 10 metros, já grudou bastante. Mas é isso daí, ó.
é o dia inteiro só observando as telas aí, ver se tá tudo certo. Aí pessoal, antes de acabar o vídeo, né, eu falei que eu tinha quase ficado atolado ontem. Aí eu tô passando aqui perto da área, vou mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. É uma área de baixada. Com a palhada não dava pra ver que tava bem úmido. Mas daí a hora que eu passei com o implemento, nossa, daí afundou de uma vez e eu quase fiquei atolado. Só que não foi aqui que eu quase fiquei atolado, foi ali na frente. Mas aqui, ó, como vocês podem ver, ó, água empoçada. Ó o barreiro que tá aqui. Aqui, né, todas essas marcas de pneu aqui eu passei com um implemento erguido. É uma área, como vocês podem ver aqui, é uma baixada, né, ó. Porém, aonde eu quase fiquei atolado foi aqui na frente, ó. Eu tava passando com o implemento erguido, né, todas essas passadas eu tava vindo de lá pra cá. E daí tava tranquilo. Daí, eu achei que já tinha acabado, né, já tinha passado o atoleiro. Aí eu tentei passar com o implemento abaixado, bem aqui, ó. Dá uma olhada na bagunça que ficou isso aqui. Eu vim de lá pra cá, ó. Ó o tanto que afundou ali, ó. E daí, na verdade eu fiquei atolado, né? O trator não tava indo nem pra frente nem pra trás. Daí eu vi que aqui pro lado direito tava um pouco mais seco, né? Daí como o trator ele se esterce no meio, daí eu levantei tudo o implemento, fui estercendo, né, indo pra frente, pra trás, aí foi indo que ele foi devagarzinho até sair lá na frente. Mas daí encheu as esteiras de barro, né, como vocês viram. Mas dá uma olhada. Pouco molhado aqui. E como eu falei, olha aqui, ó, onde tem palhado, ó. Tudo em volta aqui, ó, não parece que tá molhado. Mas daí a hora que você passa com o trator, afunda de uma vez, ó. Até você tirar a palhada, ó, o solo tá úmido. Só que não tá tão molhado assim, né? Só que só no pisar, ó, você vê que tá um solo muito fofo, ó. Ó, só em pisar, ó. Aí foi só passar com o trator aqui, afundou de uma vez. Bom, pessoal, tô fazendo a bordadura aqui. Quase finalizando o talhão já. Tem essa passada aqui de bordadura que eu tô fazendo. A outra ali, né, que ficou pra trás. E um outro bico lá no canto das árvores. Porém, eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. O vídeo de hoje então era mais para mostrar essa tecnologia aí da John Deere que nós temos aqui na fazenda, né? Esse equipamento aqui é um equipamento que o pessoal usa bastante aqui. Então, bastante produtor tem desse equipamento aqui. Esse daqui é o segundo maior da marca, né? A John Deere tem só um desse daqui maior, né? Que é em torno aí de 27 pés de largura, se eu não me engano. Mas muita gente utiliza esse implemento aqui. Mas então, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui, beleza? Pessoal, muito obrigado aí por quem ficou até o final, né, e assistiu o vídeo. Se você gostou do vídeo, né, não esquece de dar o joinha, né, deixar o like para ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!